Bem-vindos ao Agenda Cast, episódio número 22. Estamos aqui, mais uma vez, dando continuidade à nossa série mega especial de aposentadoria do servidor público. No episódio anterior, nós falamos da Emenda Constitucional 103, regras de aplicabilidade imediata. Você que não assistiu, assista e dê sequência nesse episódio 22. Nesse episódio falaremos da Emenda Constitucional 103, regras que dependem de regulação dos RPPS. Essa emenda constitucional, ela trouxe regras que aplicam-se de forma imediata, como o próprio nome já diz, e regras que deixou para os RPPS regularem através de lei complementar. E são essas regras que nós falaremos hoje. Para falar desse tema, estamos aqui com a nossa especialista, que já está em jornadas de 6 episódios dessa série especial, para falar desse assunto. Na verdade, dar continuidade. E é ela, Carol Violim. Bem-vinda, Carol, a mais um episódio do Agenda Cast. E já te deixo à vontade para as considerações iniciais, para nós aí falarmos desse tema tão importante para os RPPS. Bom, mais uma vez agradecer a oportunidade de compartilhar o conhecimento, a prática vivenciada, esses longos anos de agenda assessoria. Hoje nós vamos falar de um tema que ainda aborda ainda muitas discussões, dúvidas no universo do regime próprio de previdência social. As regras da emenda 103 ainda carecem, né, de discussões, principalmente aquelas que precisam ser regulamentadas pelos entes. Então, você pode achar que a reforma da Previdência, a famosa reforma, trouxe um pacote fechado de legislações e que era aquilo para ser seguido por todos os regimes próprios de Previdência, mas não. Foi um passar de bola mesmo para os entes federativos em alguns pontos da emenda constitucional. A ideia inicial seria padronizar. Exato. Pelo discurso que vinha sendo debatido nas aprovações das alterações. Mas chegou ali na reta final e pivotou nesse sentido. Não ficou exatamente padronizado para todos, mas deixou aí esse passe de bola, que você bem colocou, para os RPPS regular em alguns pontos. Sim. E já entrando na primeira pergunta, Carol, referente a isso, nós sabemos que teve mudança em relação à idade mínima, tempo de contribuição, considerando a 103, que ela aplica-se à União. Mas, para os RPPS, deixou que os próprios RPPS regulassem, através de lei complementar, esses pontos. Fala para nós em quais benefícios e situações essa abertura ficou possibilitada para os RPPS. Sim, uma boa pergunta. No episódio passado, nós tratamos sobre normas de aplicabilidade imediata, né? A partir do momento que ela foi instituída, começa a valer. Nesse episódio já são normas não auto-aplicáveis e a aposentadoria voluntária é uma delas. Os requisitos propostos ali na Emenda Constitucional 103, de requisitos mínimos, né? A Emenda 103 fixou um padrão mínimo, 62 anos de idade para mulher e 65 se homem, 25 anos de termo de contribuição, 10 de serviço público e 5 no cargo. Porém, permitiu que os entes federativos pudessem alterar os requisitos desde que o mínimo fosse cumprido. Então, existiu sim um padrão mínimo exigido pela norma, mas deixou a critério dos entes poder alterar esses requisitos conforme a necessidade financeira, atuarial, da classe, inclusive, para que pudesse atender todos os servidores. E não foi só a voluntária, né? Se nós formos traçar uma tabelazinha, nós temos a voluntária, temos a especial do professor, temos a especial dos agentes nocivos, segurança pública, né? Vigilância, temos também a pensão por morte, o cálculo dos benefícios. Os requisitos das atividades de risco também precisam ser regulamentados por lei complementar da União. Então, vários itens relacionados a benefícios precisam de regulamentação de cada ente. Senão, vai ser adotada a emenda 41 ainda. Você citou bem em relação aos cálculos dos proventos, né? Cálculo dos benefícios, como chegar ali ao cálculo para apurar o valor que aquele servidor fará jus quando aposentar, seja na voluntária e tal.
Nesse ponto, deixou-se aberto para os RBPS regularem. Como tem sido a atuação dos RBPS nessa regulação a nível de cálculo de proventos? Muito boa pergunta também, em sequência da anterior, falando de requisitos, a segunda pergunta de cálculo. Os cálculos, eles necessitam que os entes federativos regulamentem. Então, o cálculo previdenciário precisa de regulamentação do ente. A maioria deles, pelo menos os que a gente atua, estão adotando a média, 100% de todo o período contributivo, e depois um percentual sobre esse período contributivo. Aí esse percentual, alguns têm diferenciado, esse percentual mesmo sobre o total, que ele tem bastante diferenciado, tem 60, já vi 85, 90. Mossoró, por exemplo, é 85, Salvador é 90, Santa Catarina é 60, Rondônia ainda continua 80, então muitos clientes, assim, adotaram percentuais diferenciados em relação ao total dos salários de contribuição de segurados. E como não existe mais a proporcionalidade, tem também os critérios de 2% que ultrapassa 20 anos de tempo de contribuição. Então, a maioria dos nossos clientes, dos entes, né, estão adotando esse formato. 100% de todo o período contributivo, depois de 7 de 94, e sobre esse 100%, um percentual para começar o cálculo dos 2%. Nós comentamos no episódio anterior que em relação a essas mudanças da Emenda Constitucional 103, nós tivemos 26% de RPPS que seguiram exatamente como está na 103 em relação às regras de cálculo, idade mínima e outras que aplica-se à União. E tivemos 74% que inovaram. Exatamente algumas mudanças, algumas diferenciações, a Carol citou algumas e alguns exemplos. E aí nós evoluímos um pouquinho mais, que você citou, Carol, em relação à aposentadoria especiais. Sim. Exposto a agentes nocivos, atividades de riscos e outras que abrangem. Como tem sido a atuação dos RPPS nesses benefícios especificamente? A questão das diferenciações, o que eles têm adotado, até para o nosso público aí ter um pouquinho de conhecimento a esse respeito? Olha, eu estive, inclusive, pesquisando alguns entes federativos que nós não atuamos, tá? Para nós sairmos um pouquinho da nossa carteira. Mas a emenda 103, ela vedou critérios de forma geral diferenciados, né? No mínimo adotar o que está exposto aqui. Mas abriu uma exceção principalmente para essas classes de servidores, né? Da saúde, da segurança pública, da vigilância. E, por exemplo, eu peguei um caso prático no estado de Minas Gerais, que a lei deles, a idade dos agentes, do exposto agente nocivo é reduzida. Tem um caso também do estado do Rio Grande do Sul que eu estive analisando, o pessoal da Polícia Civil também tem atividade policial reduzida. Então, assim, obteve essa abertura para esses tipos de cargos especiais, mas tem uma vedação geral, mas para esses cargos teve esse ajuste, né? Ampliou esse leque de possibilidade até para poder cumprir com a atividade de risco que esse pessoal exerce, né? É claro que deve ter um estudo técnico de atividade de risco dos policiais, a classe também deve lutar bastante para que isso ocorra, mas existe sim essa possibilidade diferenciada em relação a essas classes, saindo um pouquinho da norma geral que é vedada. Possivelmente, como você colocou, aquela questão de você ter um estudo da sua massa de dados de segurados, ter as categorias que não são iguais, então não adianta eu colocar tudo no mesmo bolo ou no mesmo pacote. Eu vou ter que ter algumas diferenciações. E para esses casos de apostadorias especiais, que são classes específicas, atividade de risco, o policial tem aquela situação de que tá na rua, tá correndo risco, pode não voltar para casa, pode acontecer qualquer infortúnio, qualquer situação. Então, tem ali algo diferenciado para esses profissionais que dedicam a sua vida a isso, a cuidar da população, a estar na linha de frente. E a mesma coisa os profissionais da saúde, exposto a agentes químicos, físicos e biológicos que também são prejudiciais à saúde. Então, adota-se requisitos reduzidos para que essa classe tenha também um pouco de qualidade de vida quando ele vai aposentar, reduz um pouco ali os requisitos, até para que haja uma espécie de compensação. Acredito Exato. Eu que seja essa visão ali de quem montou ali a legislação, o próprio legislador, para atender nesse momento.
Já caminhando para a reta final do nosso AgendaCast de hoje, a última pergunta em relação às regras de transição, que a emenda constitucional também possibilitou que os RPPS abrissem um pouco o leque para contemplar aqueles servidores que já estavam no RPPS e uma regra ou regras que contemplem ali uma amortização, digamos assim, ou uma compensação e tal, requisitos que fiquem meio termo, nem como era anteriormente, nem como passa a ser a 103. Como que os RPPS têm atuado, Carol, nesse ponto das regras de transição? O que tem se observado em relação às regras de transição é muita diversidade, né? Uns adotaram a regra padrão da emenda 103, até por questões de segurança jurídica, simplicidade no processo legislativo, então adotaram as mesmas regras de transição da 103, padrão. Outros clientes adotaram normas definidas por eles mesmos, até por questões, inclusive, que já até disse, né, luta de classe, questões atuariais, financeiras, acabam adotando um outro formato de regra. Mas em questão das regras de transição, é uma diversidade tremenda. Tem clientes, por exemplo, que adotaram um pedágio de 100%, tem clientes que adotaram um pedágio de 50%, então, assim, pontuações diferenciadas, começa a pontuação com tal, né, uma pontuação máxima de 100, pontuação máxima de 110, um limite de pontuação. Então, assim, é uma diversidade tremenda em relação às regras de transição, mas sempre, acredito eu, o legislador querendo garantir a vida financeira do Instituto de Previdência e também conseguir ali abraçar um pouquinho os servidores, né, que também lutam por esses direitos. O foco principal é esse, manter a sustentabilidade do RPPS. Como eu falei no episódio anterior, uma palavrinha que em todos os episódios ela surge, porque esse é o objetivo final. Então, todas essas mudanças que foram implementadas é visando que a RPPS continue cumprindo a sua missão, concessão dos benefícios, mas para isso precisa arrecadar recurso suficiente para que faça frente ao pagamento dos benefícios e que a RPPS tenha condições aí de subsistir ao tempo. E essas mudanças elas são necessárias para que isso aconteça e acompanhando as mudanças que ocorrem na demografia, no mercado, enfim, tem que adaptar todas essas questões que acaba impactando no dia a dia do RPPS. Gratidão, Carol, por estar aqui hoje compartilhando o seu conhecimento, enriquecendo a AgendaCast com exemplos. Isso que faz o nosso ouvinte ter a visão de como é essa diversificação dos clientes, em atuar com vários clientes. Eu sempre digo que uma coisa é você atuar com um RPPS, outra coisa é com vários, do país inteiro. Então, nós andando aí de norte ao sul, leste a oeste, vemos as diferenças e os desafios que isso nos impõe dia a dia para atuarmos de forma a atender essa diversificação toda. E você trouxe aqui exemplos de várias localidades que dá essa visão, isso é muito legal. E eu quero te deixar à vontade para as considerações finais, lembrando que o próximo episódio a Carol estará aqui novamente conosco. O maior prazer. Então, agradecer a oportunidade, dizer que a emenda 103 ela quebrou um paradigma, né? Ela tirou o padrão de cálculo das aposentadorias, nos trouxe um desafio maior a nível de software, de consultoria, de aprendizado. Então é isso que a gente propõe para todos que estão assistindo o podcast, o aprendizado principalmente, né? Se forem seguir todos os podcasts aí que estão sendo postados, vamos conseguir chegar até 2025 aí, aprendendo todas as normas, né, e as suas particularidades. Exatamente. Gratidão a você que esteve conosco até o final do podcast de hoje. Se não assistiu os episódios anteriores, assista para compreender desde o início da aposentadoria do servidor público até a emenda constitucional 103, que foi esse episódio. Se você não segue ainda a Agenda Assessoria nas redes sociais, siga-nos Instagram, Spotify, YouTube. E se tiver alguma dúvida, sugestão, reclamação, estamos à disposição para atendê-los. Para nós, o mais importante é conectar com vocês. Muito obrigada e até a próxima!